Olá pessoal, hoje nós iremos iniciar o nosso primeiro conteúdo da terceira unidade, o sistema circulatório. Essa unidade ela abordará, né, a parte de esplancnologia, ou seja, nós teremos o sistema circulatório, teremos o sistema respiratório, teremos a abordagem também do sistema digestório, urogenital, né, e iremos finalizar com a terceira avaliação dessa nossa terceira unidade. Então, o sistema circulatório, esse primeiro bloco de aulas, né, nós tentamos organizar de maneira que vocês pudessem ter uma noção geral da organização do sistema, quais são os elementos que compõem, qual é o seu papel funcional. E nessa primeira aula iremos focar, sobretudo, né, principalmente, dentro dos conceitos fundamentais da anatomia do coração e do pericárdio, uma membrana que envolve, que protege o coração, né? Tentaremos, como sempre, fazer uma análise anatomoclínica, de maneira que vocês da enfermagem possam fazer as suas associações, né, os seus conceitos essenciais para poder utilizar esse conteúdo dentro da vida prática de vocês. A segunda parte do sistema circulatório será a próxima aula, na qual nós iremos fazer uma análise a respeito dos principais vasos sanguíneos, iremos fazer a distribuição arterial, iremos fazer a drenagem venosa, além de fazer alguns comentários sobre a importância anatomofuncional do sistema linfático. Então, na aula de hoje, nós organizamos da seguinte maneira. A primeira parte, faremos uma análise dos conceitos básicos do sistema circulatório. Na segunda parte, vocês vão observar a anatomia cardíaca, localização, posição do coração, anatomia externa, anatomia interna do coração, os elementos valvares, a vascularização do coração, os principais vasos coronários, né, como é que o coração recebe a sua oxigenação, a sua nutrição, como é que esses vasos coronários se distribuem pelo coração, e faremos também a drenagem venosa, as principais veias cardíacas que desaguam no átrio direito do coração. E finalmente, após essa análise do músculo cardíaco, não é, faremos o término da aula com a abordagem do pericárdio, uma membrana fibrocerosa que envolve o coração e que lhe confere uma certa proteção, né, dentro da cavidade torácica. Então, eu espero que vocês consigam observar, né, e absorver os principais conceitos que nós vamos falar nessa aula de hoje. Faremos ao final, quando tivermos os conceitos fundamentais do coração e pericárdio, e também da próxima aula, os conceitos associados aos vasos sanguíneos, às artérias e às veias, bem como aos vasos linfáticos, aí nós teremos uma aula prática, né, que já está marcada no cronograma, uma aula presencial aqui no nosso laboratório. Então, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da terceira unidade. Eu preciso que vocês entendam um conceito fundamental, para que a gente possa localizar o coração, que é chamado mediastino. Então, o mediastino é um espaço localizado no interior da cavidade torácica, compreendido entre os dois pulmões, tá? Então, eu vou já mostrar uma figura para representar esse espaço, né, uma cavidade torácica aberta, mas eu gostaria que vocês observassem comigo que o espaço entre os pulmões é o espaço que nós denominamos de mediastino. Então, para poder visualizar o mediastino, eu posso perfeitamente, numa vista anterior do tórax, remover as costelas, remover o osso externo e acessar entre os dois pulmões o espaço do mediastino. Eu também posso, né, acessar esse mediastino numa vista lateral. Eu posso perfeitamente remover um dos pulmões, né, ou o direito ou o esquerdo, e acessar a vista mediana no espaço denominado de mediastino. Também posso acessar o mediastino numa vista superior, né? Se você observar
a abertura superior do tórax, dado pelas duas clavículas, pelo externo e pela coluna vertebral. Essa abertura superior da cavidade torácica, se você olhar de cima para baixo, você também conseguirá visualizar o mediastino. Só que o mediastino ele é subdividido, né? Então, se você pegar essa parte entre os dois pulmões e traçar uma linha imaginária a partir do manúbrio do externo, da junção que nós vimos no slide anterior, na figura anterior, naquela junção entre o manúbrio e o corpo, e traçar um plano antero-posterior em direção à coluna vertebral, você terá dividido o mediastino em um andar, que nós vamos denominar de superior, o mediastino superior. Lembre, tudo isso entre os pulmões, não envolvam os pulmões no mediastino. Então, desse plano imaginário para cima é o mediastino superior. Desse plano imaginário para baixo, e qual é o limite inferior do mediastino? É o músculo diafragma que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá? Então, esse espaço que nós estamos chamando de mediastino superior é do plano imaginário para cima até a abertura superior, a altura das clavículas, enquanto que deste plano, da junção manubro-external para baixo até o nível do diafragma, nós estaremos trabalhando com o chamado mediastino inferior. A organização e posição do coração dentro desse espaço que nós chamamos de mediastino. Então, notem aqui, ó, a presença do coração. Ele não está localizado totalmente, né, no lado esquerdo, como a maioria das pessoas costumam descrevê-lo. Grande parte dele sim, principalmente a parte que tem maior força de contração, que é o ventrículo esquerdo, a parede é mais espessada, né? Uma pequena parte, que 1/3 dele localizado aqui no lado direito, no antímero direito, e aqui também no plano mediano, uma outra parte do coração. Então, na vista lateral, observem esta organização. Então, o que eu vou fazer aqui, vou sair removendo aqui as costelas, abrir lateralmente, não é, a parede torácica, para destacar para vocês a relação do coração dentro do tórax, dentro do espaço que nós denominamos de mediastino. Então, vejam agora o coração localizado no mediastino inferior médio, que nós já comentamos, um espaço entre o externo e o coração, mediastino inferior anterior, o espaço que está localizado entre a coluna vertebral e o coração é o mediastino inferior posterior, e o coração está dentro desse espaço denominado mediastino inferior médio. Se nós traçarmos uma linha imaginária que parte da junção manubro-external em direção à quarta vértebra torácica, nós teremos traçado aqui uma área, né, denominada de mediastino superior, que vai dessa linha imaginária até a abertura superior do tórax. Então, mediastino superior contém normalmente os grandes vasos da base, né, grande parte aqui da traqueia, e o mediastino inferior. E esse mediastino inferior é que é dividido, né, em mediastino inferior anterior, mediastino inferior médio, onde está o coração, e o mediastino inferior posterior. Tá? Então, aqui está a organização e a localização da topografia do coração dentro da cavidade torácica. Muito bem, o que é que nós temos nessa outra imagem? Essa é uma secção transversal da parede torácica ao nível, né, do mediastino inferior. Notem aqui o osso externo seccionado, percebam aqui uma das vértebras torácicas seccionadas, né, a musculatura do dorso. Lateralmente estão os dois pulmões seccionados, e aqui está a secção, né, do espaço entre os dois pulmões, que nós denominamos de mediastino. Esse mediastino é o mediastino inferior, só que eu falei a vocês agora há pouco, o mediastino inferior ele está subdividido. Existe um espaço muito restrito entre o osso externo e o coração. Esse espaço estreito nós chamamos de mediastino
inferior anterior, somente gorduras e alguns pequenos vasos estão presentes nesse espaço. Posteriormente ao coração, mas anteriormente à coluna vertebral, está a organização, do chamado mediastino inferior posterior. O que é que existe nesse mediastino inferior posterior? Percebam, uma artéria importante, calibrosa, chamada de artéria aorta, que a gente vai estudar em breve. Aqui a presença do esôfago, alguns pequenos vasos linfáticos estão aqui representados, nervos, alguns importantes nervos representados nesse segmento, e o sistema de drenagem venosa da parede torácica, chamado sistema ázigos, e parte do sistema nervoso autônomo está aqui presente nesse espaço chamado mediastino inferior posterior. Esse espaço ele será abordado em breve, Daqui a pouco a gente vai estudar um pouco mais sobre esses elementos e as relações topográficas presentes aqui no espaço do mediastino inferior posterior. Mas onde é que está o coração propriamente? O coração está no espaço médio, que nós denominamos de mediastino inferior médio. Então aquela ideia que eu mostrei agora há pouco numa secção lateral do tórax, estou mostrando a mesma coisa numa representação de uma secção transversal da parede torácica. Olha que linda imagem, uma secção anterolateral do tórax, e aí vocês observem as costelas mais uma vez seccionadas. Observem aqui o músculo diafragma que confere o limite inferior do tórax, a transição do tórax para o abdômen. Vejam que nós removemos os dois pulmões, dos seus compartimentos. Notem que eu seccionei os pulmões à altura dos brônquios para poder removê-los. Seccionei também alguns importantes vasos que chegavam ao coração para poder remover o coração do seu espaço dentro do mediastino médio. E aí o que é que me sobrou nessa imagem? Sobrou a imagem do mediastino posterior, Tudo que está entre os dois pulmões, localizado posteriormente ao coração no mediastino inferior posterior. E eu coloquei essa imagem para que vocês possam visualizar a relação, no mediastino superior do arco da aorta e os principais troncos arteriais e venosos que estão associados ao mediastino superior, a presença da descida do 10º par de nervo craniano, chamado nervo vago, vocês devem lembrar da parte de neuroanatomia, e aqui a presença do segmento de traqueia e a sua bifurcação para a formação dos dois brônquios principais. Percebam que um pouco mais inferior, já no mediastino inferior, a presença do esôfago, que faz, na verdade, continuação ao segmento de faringe, e localizado à sua esquerda, a presença da artéria aorta torácica. Tanto a artéria aorta quanto o esôfago vão passar pelo músculo diafragma, e atingir o interior da cavidade abdominal. O esôfago, pelo hiato esofágico, vai chegar até o estômago, enquanto que a artéria aorta, pelo hiato aórtico, continua para a cavidade abdominal. Essa relação torácica é importante porque alguns aspectos clínicos precisam ser considerados aqui. Imagine um indivíduo que deglutiu um objeto perfurante. Imagine uma senhora de idade que tenha feito a deglutição de maneira involuntária de uma espinha de peixe. Essa espinha de peixe ela pode, em algumas situações, dependendo do peristaltismo, perfurar a parede do esôfago e, consequentemente, provocar a lesão da parede da aorta torácica. Isso leva a um quadro clínico muito grave de hemorragia torácica e praticamente irreversível, Então, essa é uma figura importante para demonstrar as relações da topografia no segmento de mediastino. Observem que nós posicionamos o coração dentro do mediastino, aliás, localizamos o coração, mas eu preciso posicioná-lo. O coração ele é descrito como sendo um músculo que apresenta 3 faces, sendo que essas faces, ela tem uma delas que está voltada anteriormente, é essa que nós estamos visualizando, denominada de face externo-costal,
ela está voltada para o externo e para as costelas. Tem uma outra face que repousa sobre o músculo diafragma, chamada face diafragmática, e uma terceira face que não é observável nessa imagem, porque ela está voltada para os pulmões, e que é denominada de face pulmonar do coração. Então, um cone truncado de base triangular que apresenta 3 faces, portanto, sendo que a base do coração é o ponto por onde penetram e por onde emergem ou saem os grandes vasos da base, e o ápice desse cone está voltado para baixo e para a esquerda. Então, se eu pedir para vocês posicionarem o coração dentro do mediastino médio, vocês vão dizer que o coração tem a face externo-costal voltada para frente, a anterior. O ápice do coração está voltado para baixo e para a esquerda, apontando para baixo e para a esquerda, e a base do coração está apontando para cima e para a direita. A face diafragmática repousa, face achatada, vocês vão ver na prática que essa face diafragmática é achatada, e a face pulmonar está voltada um pouco mais posteriormente, olhando aqui, voltada para os 2 pulmões. Tá certo? Então essa é a posição do coração. Certamente essa posição ela varia dependendo do estado respiratório. Por exemplo, se o indivíduo realiza uma inspiração profunda, esse diafragma ele desce, e ao descer o coração ele acompanha o movimento e torna-se um pouco mais verticalizado. Numa expiração, o coração tende a permanecer numa posição um pouco mais horizontalizada em relação ao plano transversal do tórax. Lembrando um pouco da localização e posição do coração, eu tenho aqui um espécime natural, vocês podem observar, e o coração, como eu já falei, ele tem a sua base na parte superior. Inferiormente nós temos aqui o ápice cardíaco. Nós estamos observando a face externo-costal do coração, face que está voltada para o externo e para as costelas, e na minha mão a face diafragmática repousa sobre o músculo diafragma. Então, em posição, o coração tem o seu ápice apontando para baixo e para a esquerda, enquanto que a sua base aponta para cima e para a direita. Face diafragmática sobre o diafragma, face externo-costal voltada anteriormente, enquanto que a face pulmonar está voltada para os pulmões, isso tudo dentro do mediastino médio. É importante destacar que 2/3 do coração estão posicionados à esquerda do plano sagital mediano, enquanto que apenas 1/3 do coração está posicionado à direita deste plano. Lembrando que, de acordo com os movimentos de inspiração e expiração, o coração ele pode sim modificar a sua posição dentro do mediastino. Então você pode, durante uma inspiração, tornar o coração um pouco mais verticalizado dentro do compartimento, e durante uma expiração tornar o coração um pouco mais horizontalizado. Então essa imagem ela mostra para a gente uma vista da face diafragmática, que chamei a atenção, e aqui está a vista da face pulmonar do coração, a parte do coração que está voltada para os 2 pulmões. Percebam aqui mais uma vez o ápice cardíaco nesta imagem, e percebam aqui a base cardíaca. Todo cone tem uma base, cone triangular, no caso do coração, ele tem uma base, ele tem um ápice e apresenta 3 faces para ser um cone de base triangular. Eu gostaria de chamar a atenção nessa figura, nessas 2 imagens que estão aparecendo para nós aqui nessa imagem. A base do coração é o ponto por onde chegam e saem os grandes vasos, chegando ao coração, nós vamos encontrar sempre veias. Então vocês podem observar, por exemplo, nessa vista posterior pela base do coração, observando aqui pela face pulmonar,
presença aqui do átrio direito, a presença do átrio esquerdo, né? A parede externa do átrio direito, a parede externa do átrio esquerdo. Notem que no átrio direito temos a chegada de duas veias, a veia cava superior, a veia cava inferior. Notem que na parede do átrio esquerdo nós temos 4 aberturas que representam exatamente a chegada das 4 veias pulmonares, trazendo sangue do interior dos pulmões, não é? Notem numa vista posterior a emergência da artéria aorta, que emerge do ventrículo esquerdo. Nós vamos observar isso também numa imagem anterior. E aqui já a bifurcação, né, do tronco pulmonar, né? Era um único tronco que se bifurcou, dando origem a uma artéria pulmonar direita e uma artéria pulmonar esquerda. Então, as artérias saem dos ventrículos. A artéria aorta do ventrículo esquerdo, o tronco pulmonar emerge do ventrículo direito. Enquanto que nos átrios chegam veias. As 4 veias pulmonares desaguam no interior do átrio esquerdo, enquanto que as 2 veias cavas, cava superior, cava inferior, desaguam o sangue, ou seja, traz o sangue do corpo para o interior da cavidade atrial direita. Ok, então aqui nós temos agora uma vista anterior, para mostrar a vocês aqueles mesmos vasos, né? Ou tentar mostrar aqueles mesmos vasos, que eu vou conseguir observar por esta imagem a emergência originária do ventrículo direito, a emergência do tronco pulmonar. Eu mostrei na figura passada que esse tronco pulmonar se bifurca, dando origem à artéria pulmonar direita e esquerda, que aqui está encoberta e eu não vou conseguir visualizar anteriormente. Notem o ventrículo esquerdo e a emergência do tronco arterial calibroso, que nós vamos denominar de artéria aorta, não é? Percebam aqui, eu não consigo visualizar aquela vista posterior, porque aqui eu estou diante de uma imagem de vista anterior. Olhe a presença e a chegada da veia cava superior, né? Então, nós vamos mais uma vez destacar: todo vaso que chega ao coração chega nos átrios. E se chega nos átrios, é veia. Se é no átrio direito, são as cavas. Se é no átrio esquerdo, são as veias pulmonares, tá? Todo vaso que sai do coração, sai dos ventrículos. Se é do ventrículo direito, é o tronco pulmonar. Se é do ventrículo esquerdo, é a nossa querida artéria aorta. Essa imagem me permite abordar para vocês, uma camada de gordura que envolve a transição entre os átrios e os ventrículos na anatomia externa do coração. Uma outra camada de gordura que desce, da base em direção ao ápice, funcionando como uma linha que demarca a transição externa entre o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, estas linhas preenchidas por gordura são sulcos na superfície do coração, que nós vamos denominar da seguinte forma: aquele sulco que separa os átrios dos ventrículos é denominado de sulco coronário. Ele passa, tanto pela face anterior, circunda toda a base cardíaca, e nós vamos observar esse mesmo sulco, essa mesma linha na face diafragmática e pulmonar do coração. E esse outro sulco que está presente na face externo-costal, como eu falei, na transição entre ventrículos, externamente, é denominado de sulco interventricular anterior. Na face posterior também iremos observar a mesma coisa. Então observem pela vista posterior, aquele sulco coronário que começou anteriormente, ele contorna toda a base do coração, e vem caminhar, como uma verdadeira coroa
em torno da base do coração. Por isso o nome sulco coronário. Vocês vão ver daqui a pouco que esses sulcos coronários, né, esse sulco coronário, que é a transição entre a base e entre os átrios, né, do coração e os ventrículos, ele é preenchido por artérias, denominadas artérias coronárias. Vejam que entre os dois ventrículos, direito e esquerdo, na face diafragmática, também existe um sulco na anatomia externa do coração que separa esses dois compartimentos, e nós vamos denominar de sulco interventricular posterior. Na face anterior, mostrei agora há pouco, estava o sulco interventricular anterior. Observem, né, a aorta seccionada, a aorta ascendente. Visualizem o tronco arterial que nós destacamos, né, vamos destacar na peça com o nome de artéria coronária esquerda, e aqui a artéria coronária direita. Ambos os ramos percorrem o sulco coronário. A coronária esquerda se bifurca, emitindo um ramo interventricular anterior e um ramo denominado de circunflexo, que continua correndo pelo sulco coronário. Esse tronco arterial, ele vai continuar caminhando pela face diafragmática, encontro até a coronária direita do coração. Então, a coronária direita corre pelo sulco coronário, circundando a base cardíaca, emerge pela face diafragmática e posteriormente ela vai emitir o ramo interventricular posterior, do coração. Visualizem também a drenagem venosa em azul, marcando aqui veias que coletam o sangue de volta, da parede muscular cardíaca, e esse sangue ele retorna para o interior do átrio. Ele é lançado no interior do átrio direito do coração, mas antes de chegar ao interior do átrio, ele chega nessa grande dilatação na parte posterior, da face diafragmática, denominada de seio coronário. E aí todo o volume sanguíneo é drenado para o seio coronário e em seguida lançado no interior da cavidade atrial direita. Gostaria de destacar, nesse espécime plastinado do coração, a presença, aqui está marcado colorido para facilitar a nossa identificação, da artéria aorta ascendente. A primeira parte da aorta é denominada aorta ascendente. Eu vou destacar na aorta ascendente dois troncos arteriais. O primeiro, chamado de artéria coronária esquerda, emerge dessa aorta, e o segundo, logo aqui, no outro lado, está chamado de artéria coronária direita. Vamos destacar primeiro a artéria coronária esquerda e percebam que logo após a sua emergência, ela se bifurca e emite um ramo que corre pelo sulco interventricular anterior do coração, e nós vamos denominar de artéria interventricular anterior. O outro tronco arterial corre pelo sulco coronário até a face diafragmática com o nome de artéria ou ramo circunflexo da artéria coronária esquerda, tá? Vamos agora acompanhar a artéria coronária direita. Notem que a artéria coronária direita tem um longo trajeto pelo sulco coronário, e ao chegar na face diafragmática do coração, ela emite um ramo chamado de interventricular posterior e um outro que se anastomosa, que se une ao ramo circunflexo da coronária esquerda, formando uma comunicação entre os dois troncos arteriais, Então, em torno da base do coração se estabelece uma anastomose e o sangue ele consegue circular, dependendo da dominância entre esses vasos, para evitar que a obstrução de um determinado ramo importante pudesse levar a uma parada cardíaca por falta de vascularização na parede. Então nós vamos em resumo, vamos destacar apenas, claro que existem outros ramos, vários outros ramos, mas os principais que são necessários para a nossa prática referem-se à artéria coronária esquerda, à artéria coronária direita,
o ramo interventricular anterior e o ramo circunflexo, que são ramos da artéria coronária esquerda, e por fim a artéria coronária direita, emitindo seu ramo na face diafragmática, que nós chamamos de artéria interventricular posterior. Ok, muito bem. Então, destacando um pouco agora da anatomia interna do coração para vocês, vejam que eu vou abrir a parede ventricular direita. Eu tenho uma peça na mão também com a abertura da parede ventricular esquerda. Tenho a representação da cavidade atrial esquerda aberta, para que vocês possam observar a cavidade atrial esquerda, e também tenho uma peça que me permite demonstrar a abertura da parede atrial, da cavidade atrial direita. Um ponto importante para que vocês não confundam quando estiverem estudando, quer dizer, uma coisa é a cavidade atrial, é a cavidade do átrio, onde eu estou aqui com a pinça no interior de uma cavidade. Então esse aqui é o átrio, esquerdo representado. Aqui eu estou diante do átrio direito aberto, a cavidade atrial direita. E aí outra coisa é o que nós denominamos aurícula. Não confundir a aurícula direita e a aurícula esquerda, que são na verdade projeções da parede, do tecido que forma a parede e que se projetam anteriormente, sobressaindo na face externocostal do coração. Então não confundir, a cavidade atrial é uma coisa, a aurícula é outra coisa, quando vocês estiverem fazendo a revisão de vocês. Percebam um detalhe: quando eu introduzo a pinça na cavidade atrial aqui direita, notem que a pinça ela emerge no ventrículo direito, ou seja, existe um ósteo, existe uma abertura que comunica a cavidade atrial com a cavidade ventricular. Notem mais uma vez que quando eu introduzo a pinça no interior do átrio, essa pinça emerge na cavidade ventricular direita. A mesma coisa, quando eu faço a introdução da pinça no interior da cavidade atrial esquerda, eu vou sair com essa pinça, ela emerge dentro do ventrículo esquerdo. Então, ou seja, existem dois ósteos que comunicam átrios e ventrículos. Agora, cada átrio comunica-se com o seu ventrículo do mesmo antímero. Não existe comunicação entre os átrios, não existe comunicação entre os ventrículos normalmente. Existe um septo, o átrio direito apresenta um septo que não permite que este átrio se comunique com o átrio do lado oposto. Esse septo que eu estou tocando, ele impede que o sangue que circula na cavidade atrial direita se misture com o sangue que penetra na cavidade atrial esquerda. A mesma coisa, eu vou abrir a parede do ventrículo direito e vocês vão observar que existe um septo muscular, estou passando o dedo, que impede que o sangue que circula pelo ventrículo direito se misture ao sangue que circula pela cavidade ventricular do lado esquerdo. Esse é chamado septo interventricular. Então, por onde ocorre a comunicação? A comunicação ocorre
nos chamados ósteos, atrioventriculares. Eu estou diante do ósteo atrioventricular direito, que comunica o ventrículo direito com o átrio direito. No outro antímero, eu estou diante, do ósteo atrioventricular esquerdo, que comunica o átrio esquerdo com o segmento de ventrículo esquerdo, não é? Esses ósteos, eles permitem o fluxo do sangue entre o átrio e o seu respectivo ventrículo. Cada ósteo apresenta na sua estrutura um tecido conjuntivo fibroso capaz de regular o fluxo sanguíneo entre os átrios e os ventrículos. Então, por exemplo, eu estou diante, abri a parede do ventrículo direito e estou diante de um dispositivo chamado de válvula. Essa que está presente no ósteo atrioventricular direito é denominada de válvula tricúspide, porque ela tem 3 cúspides, ela tem 3 válvulas, tá? Então aqui eu estou diante de uma das válvulas da válvula tricúspide. Aqui eu vou pensar uma segunda válvula da válvula tricúspide. E a terceira válvula, ela está presente, estou pensando lá no fundo, do ósteo, a terceira válvula. Esses 3 elementos constituem o que nós chamamos de válvula tricúspide. No antímero esquerdo, entre o átrio e o ventrículo esquerdo, vai existir uma outra válvula, denominada de mitral ou bicúspide, constituída por um conjunto de 2 válvulas. Nesse dispositivo, interessante, gostaria de destacar para vocês, nós temos a válvula presa a uma estrutura da parede, Essa estrutura recebe o nome de músculo papilar. Vejam que do músculo papilar parte um conjunto de elementos fibrosos que se prendem à válvula. Esses elementos fibrosos recebem a denominação de cordas tendíneas. Então, toda vez que o ventrículo se contrai, o músculo papilar se contrai, puxa a corda tendínea, a corda tendínea traciona o dispositivo valvar e fecha o ósteo atrioventricular, impedindo que o sangue da cavidade ventricular retorne para a cavidade atrial. Não pode haver refluxo dos ventrículos para os átrios, apenas o fluxo comum dos átrios para os ventrículos. É assim que funcionam as válvulas. Então, nós temos aqui as válvulas atrioventriculares, ósteo direito, a tricúspide, no esquerdo a mitral. Mas nós temos também na saída dos grandes vasos arteriais, na base do coração, tanto no tronco pulmonar quanto na artéria aorta, as chamadas válvulas aórtica e pulmonar, são denominadas de válvulas semilunares, que também evitam o refluxo de sangue do interior das artérias de volta para o ventrículo, tanto direito quanto esquerdo. Então vou mostrar aqui, vou tentar abrir, a parede do tronco pulmonar para que vocês possam observar, a presença de uma das válvulas semilunares do coração. Olha aqui, na saída do tronco pulmonar. A aorta também vai apresentar esses pequenos bolsos fibrosos, que toda vez que o sangue vai para a artéria, ele não consegue retornar ao ventrículo, porque ele enche esses compartimentos e as válvulas, elas ficam fechadas, e impedem o refluxo de sangue para a cavidade ventricular.
E vamos olhar o coração numa vista posterior, numa vista de sua face externo-costal. Vamos observar a face diafragmática do coração, não é? Nessa posição aqui. E aí nós agora vamos fazer um trabalho interessante de tentarmos, não é, abordar aqui o coração em sua anatomia externa. Notem o sulco interventricular anterior, olha o ventrículo esquerdo, olha o ventrículo direito, olha lá a aurícula direita, observem a aurícula esquerda, vejam na face diafragmática a presença do sulco interventricular posterior, desce, não é, nessa região, nesse segmento, e aí o coração aí funcionando. Eu vou fazer agora a abertura do coração, né? Vou abrir aqui a parede do ventrículo direito, vamos fazer essa abertura, para vocês observarem o septo interventricular, que não permite comunicação do sangue que desce pelo ventrículo direito com o sangue que desce pelo ventrículo esquerdo. Esse é o septo interventricular. Então aqui as duas válvulas, né? A válvula mitral e lá está a válvula tricúspide. Cada válvula formada por válvulas. Então a válvula tricúspide tem 1, 2, 3 válvulas. A válvula mitral tem 1, 2 válvulas. Cada uma destas válvulas está presa à parede do ventrículo através de cordas tendíneas, e as cordas tendíneas estão fixadas à parede da cavidade ventricular por um músculo papilar, né? Percebam que todas as vezes que o ventrículo se contrai, a corda tendínea é puxada, ela é puxada pelo músculo papilar, e isso permite o fechamento da válvula atrioventricular. Então ela fecha e o sangue que está na cavidade do ventrículo não retorna para a cavidade atrial. E ele só tem um caminho quando o ventrículo se contrai. Notem a válvula semilunar do tronco pulmonar se abrindo. Mesma situação do lado esquerdo do coração. Quando esta válvula está fechada, a válvula mitral, quando o ventrículo se contrai. E quando ele se contrai, portanto, o sangue não retorna para a cavidade atrial superiormente. Segue, olha lá, para o interior da artéria aorta, porque as válvulas semilunares do arco, aliás, da aorta ascendente, na entrada da aorta, se abre e o sangue é ejetado no interior da artéria aorta. Tá? Então essa é uma vista interna do coração. Eu vou abrir a parede do átrio, e gostaria que vocês também visualizassem aqui comigo a organização desta parede internamente. Então, abrindo aqui o átrio direito, vamos abrir também o átrio esquerdo e vocês observarem o septo interatrial, que não permite comunicação do átrio direito com o átrio esquerdo. Então, o sangue que chega ao átrio esquerdo desce em direção ao ventrículo. Toda vez que o átrio se contrai, o ventrículo se relaxa e o sangue do átrio é ejetado na cavidade ventricular. Toda vez que o átrio direito se contrai, o sangue da cavidade é ejetado no interior do ventrículo direito, como nós apresentamos agora há pouco. Então, vamos observar aqui na anatomia do coração, portanto, a saída dos ventrículos, das artérias, do ventrículo direito, o tronco pulmonar, que se bifurca em artéria pulmonar direita e esquerda, e do ventrículo, do ventrículo esquerdo, a saída da artéria aorta, regulada a sua saída, evitando o refluxo da válvula semilunar. Nós observamos aí, portanto, o arco da aorta se formando, mas antes a aorta ascendente. Então, essa é uma vista do funcionamento cardíaco que permite a vocês uma visão tridimensional da organização do coração, e antes fizemos também uma análise a respeito da posição e localização do coração dentro da cavidade torácica. Muito bem. Então,
Então nós agora estamos diante de uma peça, né, também natural, coração fixado em formol. E eu queria destacar para vocês, já estamos caminhando para os últimos tópicos, né, da nossa aula. Eu queria destacar para vocês que o coração, né, quando nós penetramos na cavidade torácica, quando rebatemos o externo, as costelas, né, fazemos a limpeza do mediastino, removendo o excesso de gordura lá no cadáver, nós ainda não conseguimos observar diretamente o coração, porque ele está no interior de uma estrutura fibrosa, de um saco fibroso, seroso, denominado de pericárdio. Eu preciso seccionar o pericárdio, não é? Abrir a parede do pericárdio, vou abrir a membrana para poder expor o coração. Então, quando eu rebato o pericárdio, eu consigo visualizar, né, o coração propriamente, o músculo cardíaco abordado quando removemos o pericárdio. Então, o pericárdio é uma membrana fibrocerosa, tem, portanto, duas partes, né, no pericárdio. Essa porção mais externa do pericárdio é chamada de pericárdio fibroso, né? E essa membrana interna do pericárdio, ela é denominada de pericárdio seroso. Agora um detalhe, o pericárdio seroso é dividido em duas partes. Uma das partes do pericárdio seroso está aderido ao pericárdio fibroso. Então o pericárdio fibroso é externo e o pericárdio seroso é interno e aderido a ele. Então essa parte do pericárdio seroso recebe o nome de lâmina parietal do pericárdio seroso. Lâmina parietal do pericárdio seroso. E uma outra parte do pericárdio seroso se reflete sobre o músculo cardíaco, né? Olha aqui, mais amarelado, gordura, né, revestindo a parede do músculo cardíaco. Essa é chamada de lâmina visceral do pericárdio seroso. Então, a lâmina parietal do pericárdio seroso e a lâmina visceral do pericárdio seroso, tá? Também denominada de epicárdio. Entre a lâmina visceral e a parietal existe um espaço preenchido por um líquido, denominado líquido pericárdico. Quando o coração se contrai e se relaxa, né, esse movimento de sístole e diástole cardíaca é facilitado pelo líquido na cavidade, né, para evitar o atrito entre as lâminas do pericárdio. Esse líquido lubrifica as membranas e evita, consequentemente, a formação de atrito entre esses dois compartimentos. Então, é importante destacar, né, essa anatomia do pericárdio, que envolve esse saco que envolve o coração, né, e a sua função e a sua finalidade. O coração, ele tem uma característica importante, né? Que é preciso que nós tenhamos essa compreensão desde a anatomia, né? Vocês chegarão na disciplina de fisiologia e vão precisar se aprofundar um pouco mais nos aspectos celulares, né, moleculares, que envolve o funcionamento do sistema nervoso e do sistema nervoso central, periférico. E é importante que vocês observem que o coração tem uma característica denominada de automatismo, não é? O automatismo cardíaco é garantido devido à presença de um conjunto de células musculares diferenciadas, capazes de gerar potenciais de ação. Eles são autogerados pelo tecido de condução cardíaca, se distribuem pelo músculo cardíaco, provocando as contrações do coração, independentemente do sistema nervoso central ou periférico. Não é? O que o sistema nervoso faz, na verdade, é simplesmente regular o ritmo cardíaco, acelera ou retarda a frequência dos batimentos cardíacos através do sistema nervoso autônomo. Entretanto, se você seccionar todos os nervos que partem para o coração,
né, tanto os nervos simpáticos quanto o nervo vago, que deixa os seus ramos parasimpáticos sobre o músculo cardíaco, o coração vai continuar a bater, agora que evidentemente sem uma ritmicidade, né, regulada de maneira mais precisa pelo sistema nervoso. Então vocês têm aqui estruturas que compõem esse sistema de condução cardíaca. Gostaria que vocês observassem na parede superior do átrio direito, uma estrutura chamada de nó sinoatrial. Ele gera potenciais elétricos e distribui por um conjunto de fibras que correm pelas paredes dos átrios em direção ao chamado nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele em seguida redistribui, também produz sinais, mas ele é regulado sobremaneira pelo nó sinoatrial. Ele recebe os sinais que vêm do nó sinoatrial e em seguida retransmite através do chamado dos ramos, do chamado feixe atrioventricular, distribui o sinal pelos ventrículos e em seguida nós temos a distribuição do sinal elétrico. Ou seja, se nós seccionarmos a chegada da informação central que venha pelo simpático ou pelo parasimpático, o coração vai continuar a bater e a funcionar, devido à presença de sinais que são gerados nessas estruturas e que se distribuem pelo músculo cardíaco. Então, o compasso, da frequência cardíaca é dada pelo nó sinoatrial, e esse distribui ao nó atrioventricular e esse encaminha o sinal elétrico em direção aos ventrículos. Teremos a oportunidade de discutir um pouco mais sobre esse tema durante a nossa aula prática. Bom, observem aqui essa outra imagem, apenas para finalizarmos a nossa aula, a presença da inervação cardíaca. Notem a cadeia simpática, os gânglios da cadeia simpática que estão presentes no interior do tórax. Esses emitem uma série de pequenos ramos pós-ganglionares, os quais inervam o músculo cardíaco. Deles provém a inervação simpática do coração. Por outro lado, nós temos a chegada do nervo vago, décimo par craniano, trazendo a inervação parasimpática até o coração. Então, o equilíbrio entre o funcionamento simpático e parasimpático é que regula a frequência cardíaca. Como já vimos, a secção destes elementos nervosos não impedem o coração de continuar batendo. Entretanto, ele perde a capacidade de regulação que é feita pelo sistema nervoso central.